Tá bem, gente? Aí, ó, o Senhor usa a quem Ele quer. Seja um instrumento nas mãos de Deus, para que Deus, até diz, né, que se uma árvore, a semente cair numa boa terra, produz muito e dá frutos. E nós não temos que se preocupar. Então, não tem que me preocupar, com a Sandrinha está preocupado, e eu mais preocupada ainda, porque sou eu que administro a casa, eu que administro, né? Então, e tenho a ajuda dele, né? Mas cansa. Mas eu queria cantar, então tu cantasse o Senhor usa quem Ele quer, que é uma letra também que eu escrevi, que como eu disse, todas são letras que eu escrevi. Daria para compor, agora não se compõe mais CD, né? Ainda se faz, sim. Claro que se faz. Mas você grava naqueles pendrive, ou sei lá, qualquer coisa. Ó, eu vou fazer segunda voz, não é segunda voz, mas eu vou cantar também. Porque afinal ele disse que canta, Ritinha, aí, o teuzinho, não é? Vai, canta. Se usa quem quiser. Ao alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena, a quem Jesus libertou, foi uma mulher, sim, outrora pecadora, que recebeu a honra de ser a primeira a ter a glória do Senhor. Perdi. Então, aqui, muitos se perguntam. Muitos se perguntam. Por que então a ela apareceu? Muitos se perguntam. Por que então a ela apareceu? Isso foi para mostrar que o Senhor usa quem Ele quer. Muitos pensam que por ser homem podem tudo. Vejam que o Espírito Santo revela uma mulher. Aqueles que estavam com Cristo à mesa, um deles era um diabo e o traí. Gente, eu parei porque esse aqui o Sandrinho cantava muito bem. Fazem uns 5 anos que eu tive AVC, faz 5 anos que ele não canta esses hinos. Então ele precisa voltar a se lembrar, se bem que ele nem esquecia e agora esquece, né? Então acho que seja pelos medicamentos que deram para ele lá no hospital, né? Que às vezes atrapalha o cérebro, porque eu também tenho, né? Então agora tu começa de novo aqui, aqui, ó. Ou não começa. Vamos fazer assim, ó. Aqueles que estavam... Não, aqui, ó. Vai, canta aí um pedacinho. Aqueles que estavam com Cristo à mesa, um deles era um diabo e outro aí. Pedro achava que nunca o deixaria, 3 vezes o negou. Pedro achava que nunca o deixaria, 3
vezes o negou. Se duvidas da palavra, há tempos já caiu. há tempo já caí. Já ressuscitado, Já ressuscitado foi ele a Galileia, encontrar-se com os seus discípulos excluídos. não é Escolhidos. para aí, calma aí. Escolhidos. É que o Sandrinho, ele coloca uma palavra e de repente não é que eu escrevi, né? Então não é excluído, é escolhidos, né? Quando ele voltou a Galileia, já ressuscitado, né? Então, quando esses ouviram, pensavam que era um espírito. O meu irmão diz que existem os espíritos, né? Caídos, na verdade. Se for pela palavra, se essa palavra aqui, que não é a verdadeira, tão verdadeira como seria hebraica, a Bíblia hebraica é a mais verdadeira, mas essa aqui entre os cristãos é a mais próxima que tem da hebraica. Mas, porque uma das irmãs que fazia culto aqui, ela disse que era hebraica, que um dia ela ia dar para o meu filho, se ele fosse ali para a igreja e tudo, mas não não era aquela hora. Eu creio que não é a hora da pessoa assim, mas eu creio que se a palavra é verdadeira, eu quero que Deus, se for possível, que Deus me mostre para mim o Sandrinho, que sendo tão ignorante e tão boa o toque dele, né? E a voz, e os meus hinos, que todos assim se admiram. Então, se não é, né? Deus que fez a Bíblia verdadeira, Senhor, dá-nos uma luz para nós não tropeçar. Nós já tropeçamos e caímos. Então, quando ela diz assim, ó, Pedro, que achava que nunca o deixaria, 3 vezes o negou. Então, tu vê só, Pedro achava que nunca ele deixaria, porque ele tinha grande amor por Jesus, né? E 3 vezes o negou. E Jesus sabia que ele ia negar. E após a ressurreição de Cristo, dizem que os mortos saíram da sepultura. Então, tem gente que lê a Bíblia, mas meias palavras não me serve assim. A Bíblia se renova a cada dia. Por isso que 1000 anos é um dia para Deus. E um dia é como 1000 anos, né? Então, Deus tem vários caminhos que é pra gente se acordar e, poxa, vou buscar o caminho, agora vou encontrar. Não, o caminho é ajudar as pessoas, ajudar quem ajuda, a ajudar. Então, temos que ter esse discernimento, porque se a gente não tiver, nós vamos cair e vai ser muito grande a nossa queda. Ele disse tão grande salvação que os homens nos últimos tempos vai haver, diz na Bíblia, e o que diz ali se cumpre. E só que Jesus não sabia. Diz que somente o Pai sabe. Ele não sabia. Não é? Então, eu vou dizer assim, ó, já ressuscitado, foi ele a Galileia, encontrar-se com seus discípulos escolhidos.
foram escolhidos a dedo. Ele chegou assim, agora eu vou escolher. Eles esperavam que chegasse um príncipe, um homem de poder, um homem de dinheiro para pregar o evangelho, e chegou Jesus, que nasceu de Maria, que é enteado de José, não é? Então, quer dizer, confrontou, foi a confrontar eles com a palavra. Então, é isso aí, o Espírito Santo ainda está sobre a terra, porque senão eu leria isso aqui, não entenderia nada, e quando eu leio, eu entendo, mas quando eu não boto meus olhos, eu não entendo. Eu fico à mercê, andando, como diz aquele, vagando à toa como um mundo, né, que vagueia sem Cristo, não é? Sem a salvação do mundo, porque ninguém creu nas palavras de Jesus. Aí os foram escolhidos, né? Aí não adiantou, fizeram o que quiseram com eles lá. Aí ele escolheu o discípulo Paulo, que fez aquele hino que eu fiz, a missão de um homem, porque Paulo, Jesus escolheu quando já era ressurreto, ele tinha ressuscitado. Então, é bem profundo, Eu estou fazendo e pensando se vou ou não vou mandar para vocês, porque uma que vocês podem não entender, não é? Ou entender mal, e isso aí não... Mas diz que Deus não deixa ninguém confundido, Ele não vai deixar vocês confundidos. E meu objetivo é mas eu escapo de um lado e caio no outro. E para onde eu irei? Para onde irei que Deus não vai me enxergar? Que pecado eu tenho? Que Deus, eu olho para cá, olho para lá. E Deus diz, não, enquanto não pregar minha palavra, tu vai viver. Pregar minha palavra, não, mulher não deve pregar, né? Eu posso, como agora, estou dentro da minha casa, né? Da nossa casa aqui. É. No momento, essa aí é a nossa casa, a nossa casa não é aqui. Porque há uma promessa de que Jesus foi à frente preparar-nos morada. Para quem crê nele, né? Se você não crê, hoje eu creio que amanhã você vai amanhecer diferente. Num tempo, amanhã pode ser daqui a um ano, não é? O tempo de Deus é diferente, e tanto é que o tempo está passando mais depressa. Ele disse assim, ó, já ressuscitou, foi ele a Galileia, encontrar-se com não, é ressuscitado, gente. É que o homem escreveu ressuscitou e é ressuscitado, eu copiava em cima. Agora não consigo escrever, eu sei digitar, mas porém não sei escrever. Eu mal assino meu nome com essa mão, né? Então, ele foi a Galileia encontrar-se com seus discípulos escolhidos, mas esses quando ouviam, porque a palavra é assim, quando viram Jesus, né? Aí eles pensavam ser um espírito, mas o Senhor viu sua incredulidade, ficou comovido, né? Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Nosso amado comeu peixe e mel. Tomé precisou tocar em suas feridas, e eles também duvidaram da mulher que viu a Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco, não é? Então,
É isso aí. O Sandrinho não cantou, mas eu agora já me lembrei, né? Agora eu já fiquei mais ou menos lembrado da letra. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Você não pensa que vai ler e vai entender. Ninguém entende. Você pegar ali do 1, daqui, do começo, que é Jardim do Éden, que muitos não acreditam que Jesus teria, que Deus teria feito um jardim e tudo mais, né? Deus, ele não faz um bebê na barriga de uma mulher. E esse mesmo Deus não seria capaz de ressuscitar os mortos. Então, o que você espera? Eu digo para você, Rita, que aí está, porque eu estou enxergando a mim agora, porque coloquei um tripé ali, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos, por mais bonito que o homem seja, por mais bonita que a mulher seja, ou mais feio, ele é a imagem e semelhança de Deus, de um Deus todo-poderoso que um dia há de vir sobre as nuvens do céu e levar com ele todos aqueles, não é a igreja, todos aqueles que fizeram a sua vontade. Essa Bíblia eu escrevi assim, Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé, sonho em realidade. Então, se eu peguei e colei aqui sem saber, e um dia eu estava sem força, fiquei sem força, pedi a força de Silar, se bem que eu nunca pude usar toda a minha força, né? Por causa que eu nasci com a doença cardíaca e bem confusa para os médicos, eu confundo até a medicina, né? Mas eu tô aqui, por agora, né? Sofrendo ainda nesse mundo, porque vou dizer para vocês, tem dias, né, Sandrinho, que eu amanheço assim, né? Bem fora, né? Bem fora eu digo, puxa vida, eu não gosto de dizer essa palavra, mas parece que a gente anseia por esse lugar que Jesus, que Deus, Jesus foi à frente para preparar as moradas do Altíssimo, ele foi à frente. Então, se ele foi à frente preparar nas moradas, então, eu não acredito em nada, não acredito ela está dizendo aí. Muito bem. Eu podia pedir que o Sandrinho cantasse um vaneirão aí, uma música gaúcha, uma música, ou um samba, uma música, mas não falar de Deus, né? Mas é impossível para mim. O templo não protege a nação iníqua. O templo não protege a nação iníqua. Para ver como as palavras de Jeremias, né? Ver que as palavras, não pode ler um versículo, uma coisa, isso aqui tem que ler, tem que ir a fundo, tem que, né? E se você não lê, não ouve assim uma coisa, porque se nós não fizer caso, Deus vai revelar mais dia, menos dia para nós. Ele não vai dizer, eu te trouxe o mundo, né, por tal motivo, e tu vai como é que não ressuscitar, assim, reencarnar.
reencarnar trocentas vezes, como diz, porque se eu não aprender uma coisa, eu reencarno. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que é o meu irmão que tem razão? Que aqui diz, ai daquele que tiraram uma palavra das profecias desse livro, do livro de Apocalipse, que fala sobre o que vai acontecer no fim do mundo, né? Então, olha aqui, ó, ele diz que não existe o Satanás, mas a prisão de Satanás por 1000 anos é a primeira ressurreição. Ó, depois Satanás é solto e é derrotado. Isso aqui são profecias bíblicas. E haverá também um novo céu e uma nova terra. Ó. Novo céu e nova terra. E a nova Jerusalém, descido do céu. Que dizem que matando o Jesus, né? Eles dispersariam as ovelhas, quer dizer, matando aquele pastor de ovelhas, que seríamos nós, essas ovelhas perdidas pelo caminho. Então dispersariam as ovelhas. Quer dizer, que lá do povo de Israel, lá, tem pouca gente, eu acho que seja israelita, porque os israelitas estão em outros lugares. Aí, o pastor Heron dizia ser um israelita. Ele dizia para mim, né, venham para a luz. E eu um dia era um problema, um dia era outra coisa. Então, eu nunca chegava à conclusão de ir lá. Eu estou agora aqui. A lei é a escravidão e a graça. O homem só sabe que matar, só soube que matar era pecado por causa da lei. Porque da lei de Deus, né? A lei dos homens foi baseada na lei de Deus. Então, os próprios magistrados que tem aí, né? De advogados, promotores, juízes, eles têm consciência de que a lei foi tirada da onde? Da Bíblia. Né? Então, ainda que nós ficasse aqui, melhor ficar fazendo, como diz, receita, né? Ou cantando alguma canção. Mas eu acho que agora as pessoas merecem, querem ouvir aí. Ou a João, que é aqui, ó. Como é que é? Tu cantou sobre João. Como é que é? Eu escrevi, eu mesmo esqueço. No princípio era o verbo. O verbo é a palavra, né? No princípio, esse aqui era o verbo. Jesus era o verbo, né? Era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Canta, luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por isso agora quero sua atenção. Havia um homem que se chamava João. Ele veio para testemunho, para testificar da luz. Atente para essa mensagem, lembrando daquele que preparou o caminho do Mestre Jesus.
Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor. Dizia ele, eu batizo com água, mas no meio de vós há um que vos batizará com o Espírito Santo, o Santo Consolador. E João testificou dizendo, vi o Espírito descer sobre ele e repousar. Isso aconteceu em Betânia, às margens do Rio Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para a salvação. E João testificou dizendo, vi o Espírito descer sobre ele e repousar. Isso aconteceu em Betânia, às margens do Rio Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para a salvação. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram do nosso amado Jesus, que tem todo o poder e autoridade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E João testificou dizendo, vi o Espírito descer sobre ele e repousar. Isso aconteceu em Betânia, às margens do Rio Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para a salvação. E João testificou dizendo, vi o Espírito descer sobre ele e repousar. Isso aconteceu em Betânia, às margens do Rio Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para a salvação. É isso aí, gente. Então, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso quer dizer que ele veio para o povo judeu. E então, e como eles não receberam a Jesus, ele se manifestou aos gentios. A palavra é bem clara. Essa aqui é o livro, João fica onde? Bom, ela fica no Segundo Testamento, ó. O de Mateus para frente é o Segundo Testamento. E o Antigo, o Antigo é todo antes. Então, se eles estão errados, se a palavra está errada, eu busco aprender e logo que aprendo, se vocês puderem aí, os que podem confrontar essa palavra, que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz
resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Com Jesus. Porque eles querem botar alguma coisa no passado, né? Que eu sei, que eu vi. Então, você quer saber? Leia. Só lendo é que se chega a um determinado... Olha, Parou o carro. chegou gente, pessoal. Até mais.